Acesso ao ensino superior. Estudante interessado em entrar na UFOP deve ficar atento à lista do SISU. Agenda cultural, veja as opções para o seu fim de semana. E na entrevista de hoje nós vamos falar sobre a relação conturbada entre o Legislativo e o Judiciário aqui no país. Olá! O Plano Aberto de hoje começa falando sobre política. Nos últimos 4 anos, com o agravamento da crise política, a gente tem acompanhado um protagonismo cada vez maior do Judiciário por meio de liminares, vetos e interferências sobre decisões do Legislativo. Um desses exemplos aconteceu em fevereiro, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu manter no cargo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, do PMDB. Nesse caso, o STF negou o pedido de liminar dos partidos Rede e PSOL para que a nomeação fosse suspensa. Outro exemplo também aconteceu em fevereiro, quando o Supremo decidiu manter o senador Renan Calheiros, do PMDB, no cargo de presidente do Senado, contrariando a liminar do ministro Marco Aurélio Mello de afastar o político do comando da casa pelo crime de peculato, que é o desvio de dinheiro público. E comigo aqui no estúdio está o professor do curso de Direito da UFOP, Alexandre Bahia, especialista em Direito Constitucional, que vai explicar melhor para a gente como funciona essa relação entre os 3 poderes. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Professor, afinal, há uma certa judicialização da política aqui no país? Sim, na verdade, desde a Segunda Guerra Mundial, todos os países, todas as democracias modernas, elas se caracterizam por uma politização do judiciário ou judicialização da política, ou seja, questões políticas que passam para o Poder Judiciário e que tenta resolvê-las juridicamente. Sim, então é comum essa judicialização. Sim, todas as democracias modernas, todas as democracias no Ocidente. No Brasil, que se demorou um pouco mais, só depois de 88, que a gente começa a ter esse fenômeno no Brasil. Sim, e professor, qual a importância para o Estado Democrático de Direito manter esse equilíbrio entre os 3 poderes? Eu acho que é um desafio sempre grande numa democracia que os 3 poderes funcionem de maneira harmônica para que um possa também vigiar o outro. Qualquer aumento de um poder sempre leva à diminuição de outro poder. E isso certamente é uma crise para a democracia, porque pode implicar ou numa ditadura de uma minoria ou uma ditadura de uma maioria populista. Então, a regra do equilíbrio e do contrapeso de um com o outro sempre é a regra para se manter a democracia funcionando de maneira ótima, vamos dizer assim. Sim, professor, aqui no país os ministros do Supremo são escolhidos pelo presidente e passam pela aprovação dos senadores. Como que aceitar um sistema em que os próprios políticos nomeiam os ministros que podem vir a julgá-los? Esse é um sistema que existe em outros países. A gente no Brasil copiou o sistema dos Estados Unidos, em que isso já existe há mais de 200 anos. Teoricamente, é um sistema em que, ao lado dessa indicação política, nós damos a esses ministros, assim como todos os juízes, uma série de garantias de que eles não dependem dos políticos que os colocaram ali para poder se manter nos cargos. Quer dizer, uma vez nomeado ministro, ele é um juiz e tem todas as garantias para que ele possa ser julgado de maneira imparcial. Então, ele não depende da boa vontade, seja dos políticos, seja da opinião pública, para poder julgar. Então, essa é mais ou menos a aposta que a gente faz e que tem servido de referência aí para outros países. Nos Estados Unidos, tem bons exemplos de ministros da Suprema Corte que julgaram contra aqueles interesses dos que os colocaram no poder, assim como no Brasil também. Então, isso, em princípio, não é um problema. Sim, mas em outras instâncias da justiça aqui no país mesmo, a escolha é diferente, né? Não é simplesmente por uma nomeação, né? Você tem alguns casos, como por exemplo o Procurador-Geral da República, que é uma escolha necessariamente entre procuradores da República. Você tem o chamado quinto constitucional de advogados e membros do Ministério Público, em que são ofertadas listas, essas listas vão para o presidente ou para o governador. Então você tem outros sistemas que vinculam um pouco mais o chefe do executivo e não dão essa liberdade tão grande, como por exemplo no caso do ministro do STF. Sim, mas professor, no caso, essa influência política na escolha de ministros do Supremo, ela é comum, né? Ela é comum aqui no nosso sistema, é comum em outros sistemas diferentes, sim, em outras democracias pelo mundo. Mas a questão é a seguinte, como regular essa influência? Pois
não me parece problemático o fato de que políticos indicam o ministro supremo, porque é inclusive uma forma do poder, dos poderes que são eleitos, de alguma maneira controlar o poder não eleito. A gente tem que lembrar sempre que o judiciário é um poder não eleito. A única maneira ou a principal maneira de controle é essa. Então, de alguma maneira, é a vontade democrática, representada pelos nossos eleitos, enfim, escolhendo os membros do judiciário, que é um poder não eleito. Então, isso é importante para a democracia. De outro lado, é aquela questão das garantias que eu disse, quer dizer, um juiz ele não vai ter o salário dele reduzido, ele não vai ser transferido de um lugar para o outro, e ele não vai perder o cargo porque julga contrariamente o interesse de um prefeito, de um governador, ou mesmo do presidente, de um senador, enfim. Essas garantias dão, ou pelo menos devem dar ao judiciário a autonomia que ele precisa para poder julgar, inclusive, contra os interesses do Senado, da Câmara ou do presidente, por exemplo. Professor, como entender esses critérios utilizados pelo Supremo nas suas decisões? Por exemplo, o caso do ministro Moreira Franco, que mesmo com pedido do PSOL e da Rede para que ele não fosse nomeado ministro, acusando o presidente Michel Temer de estar beneficiando o Moreira Franco com foro privilegiado, porque ele foi indicado e foi citado em delações da Odebrecht, o Supremo decidiu mantê-lo no cargo. Em março do ano passado, quando a ex-presidente Dilma nomeou o ex-presidente Lula ministro-chefe da Casa Civil, a decisão do Supremo foi outra. Ele barrou a decisão da ex-presidente. Como entender esses critérios? Na verdade, eu acho que não dá para entender, né? Você tem duas situações que são virtualmente idênticas. As razões que levaram o ministro Gilmar Mendes, na época, a barrar a nomeação do ex-presidente Lula são as mesmas razões que deveriam barrar a nomeação do Moreira Franco. Em ambos os casos, você tinha pessoas acusadas, delatadas, enfim. Em ambos os casos, nenhum dos dois foi condenado, nenhum dos dois responde efetivamente a processo ainda, ou ainda que respondesse, a questão é exatamente a mesma. A alegação de foro privilegiado para ambos poderia ser levantada. Então, não dá para entender como é que o mesmo tribunal, em menos de um ano, toma duas decisões totalmente diferentes. Isso, na verdade, levanta um problema de legitimidade muito grande para o Supremo e talvez faça a gente ter que repensar, aí sim, talvez agora a gente tenha que realmente começar a pensar nos modos de escolha dos ministros do Supremo, porque talvez realmente não está funcionando, atualmente a coisa começou a não funcionar mais. Eu acho que a questão que você falou no início lá, sobre o caso do Renan Calheiros, eu acho que também é um bom exemplo nesse sentido, porque o ministro Marco Aurélio deu a liminar no final da semana e daí para frente houve um encontro ou uma ligação de dois ministros do Supremo Tribunal Federal para o Renan Calheiros, para que ele meio que fugisse do oficial de justiça, para que o oficial de justiça, que a ordem para que ele deixasse o Senado não o encontrasse. Isso foi amplamente noticiado pela imprensa e houve um encontro da presidente do STF com o presidente do Senado, Renan Calheiros, com o presidente da República, o Temer, para que eles conversassem sobre isso e houve um acordo, né, entre eles com os ministros. Isso foi também amplamente noticiado pela imprensa como algo muito natural, o que me espanta muito como é que isso pode ser tomado como algo natural, porque perceba, nós estamos falando de um julgamento que tem uma natureza política, é claro, mas que é um julgamento jurídico. E é um julgamento no qual foi combinado o voto que os ministros dariam de maneira a cassar a liminar do Marco Aurélio. Isso é algo muito sério, porque então o julgamento ele perde o caráter jurídico dele e passa a ser, na verdade, uma encenação política. Sim, nesse caso teve um certo conluio do Judiciário e também do Congresso, que apoiou essa decisão dele de fugir do oficial e tudo, para ele se manter no cargo, né? Sim, e professor, então posso dizer nesse caso que está havendo uma certa politização do Judiciário? No pior sentido, né? Porque o que parece aí nesse caso é que nós temos o Poder Judiciário decidindo não de maneira jurídica, mas pegando questões políticas e decidindo também politicamente. Ora, quem decide politicamente as coisas é o Legislativo e o Executivo, e deles eu espero que decidam realmente politicamente. Agora, do Judiciário, até para fazer o contraponto, eu espero que ele decida de maneira jurídica, ele pegue questões políticas e, a partir da Constituição, dê uma decisão com fundamento jurídico.
O que essa decisão do Renan Calheiros ou essas decisões díspares com relação à nomeação dos ministros mostram é que não têm sido tomadas decisões de maneira jurídica, mas política. Sim, e gera uma certa desconfiança na população, né? Em cima da independência dos poderes, né? Sim, e sobre que a justiça, no final das contas, não está decidindo de maneira tão imparcial, de maneira tão cega como deveria decidir. Sim, professor, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. E para quem está na lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, e quer continuar aguardando uma vaga na UFOP, deve confirmar o interesse até o dia 10 de abril no site vestibular.ufop.br. No dia 11 de abril, será divulgada uma lista de espera com a nova classificação. Vale lembrar que esse processo é para entrar nos cursos presenciais da UFOP ainda no primeiro semestre desse ano. Já tem algo programado para o fim de semana? A gente te ajuda a escolher. Confira na nossa agenda cultural. O projeto Música na Casa da Ópera inaugura neste fim de semana a temporada de shows que vai até junho. Nesta sexta, quem se apresenta no teatro é a Couto Orquestra, a partir de 8h30 da noite. Os ingressos custam R$10 e estão disponíveis no site simpla.com.br. Já no sábado, SESI Mariana recebe o evento de lançamento do livro Antropofagia, Palimpsesto Selvagem, da atriz, poeta e compositora Beatriz Azevedo. Vários convidados estarão presentes para debater a cultura antropofágica, movimento que completa 80 anos e tem como precursor o escritor Oswald de Andrade. As apresentações começam às 7 da noite. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no sábado, a partir do meio-dia, na bilheteria do SESI. E também, nesse fim de semana, a mostra de filmes dos irmãos Coen chega ao Cine Vila Rica. No domingo, às 6 da tarde, é a vez do longa O Grande Lebowski, um clássico dos anos 90. Logo em seguida, vai ser exibido Bravura Indômita às 8 da noite. As entradas são gratuitas e os ingressos podem ser retirados com 1 hora de antecedência. Quer assistir a entrevista de hoje na íntegra? É só acessar o nosso canal na internet, youtube.com/cppafop. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.